Olá, galera do Carioca 2, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade. Essa videoaulazinha, ela está complementando a videoaula anterior de matemática, né? Onde nós começamos a falar, começamos a introduzir o tema das equações do segundo grau, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dos exercícios que vocês irão fazer no caderno de matemática. Então, esse exercício ele se refere ao tema das equações do segundo grau, né? O tema ainda estamos na primeira parte, né? Na parte introdutória, onde a gente aprende, ou está aprendendo, melhor dizendo, né? A identificar essas equações, os seus coeficientes. Então, olha só. Exercício número 1. Classifique as equações abaixo em equações do primeiro grau. Se for uma equação do primeiro grau, eu vou botar o 1 com a bolinha em cima. E1, né? É equação do primeiro grau. E equações do segundo grau. Se for uma equação do segundo grau, vou botar o o 2 e uma bolinha, né? Ou seja, eu tenho que classificar, eu tenho que dizer se essas equações aqui embaixo, elas são do primeiro grau ou do segundo grau. Se for do primeiro grau, vou botar E1 com a bolinha, né? O 1 com a bolinhazinha significa primeiro. Se for do segundo grau, vou botar o E2 com a bolinha, né? Significa segundo grau, equação do segundo grau. Então, olha um exemplo aqui. Letra A, olha a letra A, x2 menos 2x mais 1 que é igual a zero. Olha só, gente, eu tenho a incógnita, que é o x, né, a letrinha desconhecida, e ele está elevado a 2. Se ele está elevado a 2, ele é uma equação do segundo grau. Olha a letra B, o exemplo da letra B aqui. Eu tenho x mais 5x que é igual a 10. Então, eu tenho a incógnitazinha x, mas ela não está elevada ao quadrado, não tem nada elevado ao quadrado aqui. Então, não é equação do segundo grau, é equação do primeiro grau. É primeiro. E a outra aqui foi segundo, porque equação do segundo grau, equação do primeiro grau. Então, vocês vão examinar as demais equações e vão dizer se elas são equações do primeiro grau ou equações do segundo grau, ok? Tá muito fácil, né? E vocês são inteligentes, vão fazer isso aqui, ó, num piscar de olhos. Olha só, olha o número 2. Classifique as equações do segundo grau abaixo em equações do segundo grau completas e equações do segundo grau incompletas. Então, pessoal, nesse exercício aqui, nós temos que identificar quais das equações do segundo grau são as equações completas e quais das equações do segundo grau são incompletas. Se forem completas, você vai botar E segundo C de completa. Se for incompleta, E segundo I de incompleta. Equação do segundo grau completa, equação do segundo grau incompleta. O que a gente falou na nossa aulinha sobre isso, né? O que é uma equação do segundo grau completa? É a equação que tem todos os termos. Tem o coeficiente A, tem o coeficiente B e tem o coeficiente C. E o que é a equação do segundo grau incompleta? É a equação onde falta os terminhos B ou C, ou os dois às vezes, né? Falta os coeficientes B ou C, ou um deles, né? Então, olha só, olha o exemplo aqui, ó. Vou dar o exemplo aqui da letra A. Presta atenção. 2x ao quadrado menos 10x mais 5 que é igual a zero. Então, vamos identificar aqui os coeficientes. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o 2. Então, 2 é o coeficiente A. Quem é que está acompanhando o x? É o menos 10. Então, menos 10 é o coeficiente B. E o 5 está sozinho, então ele é o termo independente do x. Ele é o C, o coeficiente C. Então, aqui eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B e eu tenho o coeficiente C. Então, eu tenho todos os coeficientes. Se eu tenho todos os coeficientes, essa é uma equação do segundo grau completa. Então, vocês vão classificar, né? Agora, olha aqui embaixo, a letra D. Olha o exemplo da letra D, olha só. 3x ao quadrado mais 4 que é igual a zero.
Repara, quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o 3. Então, o 3 é o coeficiente A. Eu tenho o coeficiente B? Não. O B é o x sozinho, é o númerozinho que acompanha o x sozinho. Não tenho o x sozinho aqui. Então, se eu não tenho o x sozinho, significa o quê? Que eu não tenho o coeficiente B. Eu só tenho o coeficiente C, que é o número independente, o número que não está grudadinho com a letrinha, que não está grudadinho com o x. Então, aqui eu tenho o coeficiente A, que é 3, e o coeficiente C, que é o 4. Falta o B. Se falta o B, é uma equação do segundo grau, incompleta. Aí vocês vão classificar aqui, ok? Vão examinar as demais equações e vão classificá-las lá no caderno de matemática, tá? Bem simples, né? Vamos fazer isso aqui um segundo. Agora, olha só, vamos lá para o número 3, né? O nosso número 3. Eu botei aqui erradamente 4, desculpe, é 3, número 3, é o número 3. Olha só, olha o que pede o exercício número 3. Vamos ver. Determine os coeficientes das equações do segundo grau abaixo. Veja os exemplos. Então, olha só. Agora, eu tenho que observar a equação e tenho que dizer quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. Coeficientes são os numerozinhos que aparecem na equação do segundo grau e que estão grudadinhos com x, com a incógnita, ou podem estar também independentes. Quem está grudadinho com x ao quadrado, eu vou dizer que é o coeficiente A. Quem está grudadinho com x puro, eu vou dizer que é o coeficiente B. E o númerozinho sozinho, eu vou dizer que é o coeficiente C. Lembrando, lembra que eu falei? Quando a gente não tem nenhum númerozinho na frente do x, na verdade significa que está ali, escondido, né? A paisana, o número 1. Então, menos x ao quadrado, na verdade, é menos 1x ao quadrado, tá? Isso é importante. Então, aqui é como se tivesse um 1. Então, quem é o coeficiente A? É o menos 1. Quem é o coeficiente B? Quem está grudadinho com x? É o 2. Então, o coeficiente B é o 2. E quem é que é o termo independente? O númerozinho que é metido à besta, não fica grudado com x? É o 5. Então, nesta equação aqui, do segundo grau, o coeficiente A é o menos 1, o coeficiente B é o 2 e o coeficiente C é o 5. Ok? Agora, olha só o exemplinho aqui da letra C. Vamos olhar a letra C. Olha só. Na letra C, eu tenho 2x elevado ao quadrado mais 3, que é igual a 4x. Então, essa expressãozinha, ela não está organizada, ela está fora de ordem. Por que ela está fora de ordem? Porque eu já sei que na frente do sinal de igual, eu só posso ter letras. Atrás do sinal de igual, eu só posso ter números. Aqui eu tenho letra. 4x, é o x 4 vezes. Então, esse 4x tem que vir para cá. E, por sua vez, né, esse 3 tem que passar para lá. Quando eles trocam de lugar, eles trocam de sinal. Então, olha só, vai ficar como essa expressão? Eu vou mostrar para vocês. Vai ficar 2x menos 4x mais 3. Aqui, olha. Né? 2x menos 4x, porque o 4 trocou de lugar, veio para cá, mais 3. Agora fica mais fácil a gente identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem está na frente do x, quem é? É o 2. Então, o coeficiente A é 2. Quem está na frente do xzinho puro é o 4. Então, no caso aqui, menos 4, né? Então, o coeficiente B é o menos 4. E quem é o númerozinho independente? O númerozinho que está sozinho, sem letrinha? É o C. Então, é o 3.
ok? Então, vocês têm que examinar as equações e identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Lembrando que os coeficientes são os números que fazem parte da equação do segundo grau e que podem estar grudadinhos com a incógnita, no caso do coeficiente A e o coeficiente B, mas podem também estar sozinhos, independentes, que é o coeficiente C, o número sozinho. Lembrando que as equações do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas, ou seja, nem sempre ela vai ter todos os termos. É obrigatório que ela tenha o termo A, que é o termo elevado ao quadrado, né? Porque se não tiver o termo A elevado ao quadrado, ela não é uma equação do segundo grau. Aí ela vira do primeiro grau, ok? Então vamos tentar fazer esse exercíciozinho no caderno de matemática? É um exercício, desculpem, que nesse primeiro momento não exigem cálculos. É um exercício de observação. Vocês têm que observar, identificar quais são as equações do primeiro grau, quais são as equações do segundo grau, identificar quais são as equações do segundo grau completas, quais são as equações do segundo grau incompletas e identificar os coeficientes da equação do segundo grau. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem está juntinho com x2, quem está juntinho com x puro e quem é o númerozinho sozinho, o númerozinho independente, tá? Na próxima videoaula, aí nós vamos falar de como calcular as equações do segundo grau. E aí, nós vamos começar com as equações incompletas, tá? Mas isso é na nossa próxima aula, na semana que vem. Beijão, bom exercício, boa sorte a todos, muita saudade. Amo vocês. Tchau!